Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tavares na área. Estamos aqui hoje estreando o segundo episódio do nosso podcast Líderes em Gestão. E nada mais, nada menos, eu tinha a obrigação de trazer um convidado. Trouxe uma pessoa que, para mim, é muito especial. Eu tenho um respeito muito grande pelo profissionalismo dele, pela bagagem que ele carrega. E vou deixar com vocês aí o meu amigo Léo para se apresentar a vocês. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Mendonça, mais conhecido como Léo, como o Tavares comentou. Sou casado com a Gi, pai da Olivia, pai do Davi. Sou um dos idealizadores do Bendita Grana, que é um canal no Instagram que a gente fala um pouco sobre educação financeira, sobre formas de você cuidar do seu dinheiro. E sou um lifelong learner nato, adoro aprender coisas novas, adoro conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Obrigado, Tavares, pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido aí contigo. Obrigado, Léo. Eu que agradeço aí a ter aceitado o nosso convite. E vamos aí, vamos tentar contribuir para essa galera aí, dividir bastante conhecimento, né? Bora. Colocar material para eles. E, Léo, fala um pouquinho sobre como surgiu a ideia de fazer todo esse ritual, toda essa preparação para chegar na educação financeira. Legal, boa pergunta. Vou responder essa tua pergunta, mas eu vou fazer um combinado contigo antes aqui hoje. Nós vamos falar sobre educação financeira, vamos falar sobre dinheiro, mas não vamos falar sobre dinheiro ao mesmo tempo. Esse é um desafio. Legal. Porque quando a gente fala sobre educação financeira, não é de fato sobre dinheiro que a gente está falando. Okay. É sobre liberdade, é sobre felicidade, é sobre você poder fazer as suas escolhas sem ficar escravo do dinheiro. Porque eu costumo dizer para as pessoas que eu oriento que o dinheiro ele é um servo muito bom. Se você colocar ele para trabalhar para você, ele vai te render bons frutos. Mas ele é um péssimo senhor. Então, se você deixar ele tomar conta da tua vida, ele pode, inclusive, acabar com ela. Então, hoje nós vamos falar, esse é um combinado nosso. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro sem falar sobre dinheiro. Esse é o nosso desafio, tá? Perfeito. Bom, como é que surgiu essa parte de educação financeira na minha vida, né? Isso foi em 2014, inclusive foi quando eu conheci a Gi. A gente começou a namorar, tivemos a brilhante ideia de casar, digo brilhante porque deu certo, né? A brilhante ideia de casar, e aí a gente começou a fazer as contas. Pô, então vamos casar, vamos fazer uma festa de casamento, lua de mel, a gente vai onde que a gente vai morar, vamos construir, vamos morar de aluguel e tal. E a gente começou a colocar todas as contas no papel, e a gente chegou num entendimento de que não dava para fazer nada daquilo que a gente estava querendo, daquilo que a gente estava planejando. E a gente ficou intrigado com aquilo e começou a tentar entender por que a gente estava querendo fazer algumas coisas e a conta não estava fechando. E aí a gente começou a ler, começou a estudar, começou a ler livros, começou a buscar resposta, e a gente entendeu que a forma com que a gente estava administrando o nosso dinheiro naquele momento estava impactando no nosso futuro, porque a gente estava gerindo o nosso dinheiro para o presente, não olhando só o futuro. E aí a gente começou a estudar mais, aplicar aquilo que a gente estava estudando nas nossas vidas. Legal. Aquilo começou a gerar resultado, outras pessoas começaram a ver, cara, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que as coisas estão dando certo? E a gente começou a compartilhar com os amigos mais próximos. Planilha, estratégia, conhecimento, emprestar livro, aquela coisa. Aí a gente começou a ver a vida dessas pessoas sendo transformadas também. E aí a gente começou a pegar gosto pela coisa, né? Querer ajudar mais gente e tal. E aí esse ano agora a gente completa aí 10 anos dividindo o que a gente aprendeu sobre educação financeira com casais, com profissionais e tal. E aí nesse meio tempo, para poder oferecer para eles um conhecimento de maior qualidade, mais estruturado, porque até então aquilo que a gente oferecia era só a nossa experiência, que não é pouco, mas era só a nossa experiência. Aí eu fui buscar um curso de educação financeira e me formei em educador financeiro, né?
Então, além de executivo de multinacional, eu tenho um trabalho paralelo como educador financeiro, que não é a minha atividade principal, mas a gente ajuda outras famílias. 90% da ajuda que a gente dá é voluntária, a gente não cobra nada, porque a gente faz isso de família para família, né? E foi assim que a educação financeira surgiu na nossa família, mudou a nossa história. Posso dizer que a educação financeira mudou a nossa história, permitiu que a gente realizasse todos aqueles sonhos que a gente colocou no papel e a conta não estava fechando, e permitiu a gente olhar para o futuro com um pouco mais de esperança, assim, de que o que a gente também está planejando vai dar certo. Legal, bacana. O que uma educação financeira ela pode hoje influenciar na vida de um profissional? Bastante coisa, é bem vasto. Mas, assim, diretamente, uma influência direta na empregabilidade do colaborador, na empregabilidade do funcionário. Por quê? Porque uma pessoa que ela tem problemas financeiros, ela é refém da situação que ela está. Né? Ou endividado com problemas financeiros, você não consegue se capacitar e manter sua empregabilidade. Então, a forma com que você se prepara para ficar disponível ao mercado muda. A gente está numa era em que o conhecimento muda muito rápido, novas coisas aparecem muito rápido, então a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, né? Sem dinheiro, como é que você vai fazer isso? Não dá, né? A gente precisa de recurso, né, financeiro para isso. Muitas pessoas que eu já orientei, elas travam por problemas financeiros. Por quê? Porque você não consegue sair daquela situação. Então, até a sua decisão de receber uma proposta para um trabalho novo, aceitar essa proposta ou pensar em trocar de emprego, trava porque a tua gestão financeira, a tua vida financeira está travado com problemas ou com endividamento, e aí você não vai para frente, muito provavelmente, na verdade, vai andar para trás. Sim. Né? Ou seja, hoje a falta de conhecimento numa educação financeira, o próprio profissional, isso também acarreta muito no desempenho dele dentro da empresa, né? Acarreta. A gente, o Gustavo Cerbasi trouxe um dado num dos livros dele que é muito icônico, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que ele fala que a principal causa de divórcio é traição, e a segunda principal causa de divórcio são problemas financeiros, né? Então, não tem como a gente falar da carreira de uma pessoa sem falar da vida pessoal, né? Hoje tá tudo conectado, nós somos seres humanos integrais, né? Sim. Então, vamos tentar desatar os nós aí. A pessoa, quando ela está com um problema financeiro, ela perde um pouco da liberdade de eventualmente sair com os amigos, de eventualmente sair com a família para se divertir, muitas vezes de sair até com os colegas de trabalho para aquele happy hour toda semana, né? Sim. Não consegue fazer aquilo. O endividamento tira o sono das pessoas, as pessoas começam a ficar ansiosas, começam a ficar nervosas porque estão devendo, geralmente dívida tem juro, e aí a típica bola de neve, né? A típica bola de neve que a gente fala, e aí em determinado momento aquela dívida vai chegar a um montante ou a um tamanho que ela vai começar a tirar o sono da pessoa. E aí o sono é a base de tudo, né? Sono e alimentação é a base da pirâmide de Maslow, né? Então o sono é a base da biologia, né? Então aí se a pessoa não dorme bem, ela chega no dia seguinte no trabalho, o que acontece? A performance dela é ruim. Sim. Então muitas vezes a gente vê pessoas com baixa performance no trabalho e a gente acredita que o profissional está fazendo corpo mole, ou está desatento, e aí quando você vai desatar os nós, às vezes 3 ou 4 porquês depois, a gente descobre que, na verdade, a raiz daquilo é eventualmente um problema financeiro, entendeu? Então, afeta até a performance e pode gerar algumas doenças, inclusive, né? Porque a pessoa não dorme bem, isso pode acarretar na saúde da pessoa. Exato. Pode acarretar no apetite. Não vai se alimentar bem também, não vai né? se alimentar bem. Geralmente, endividamento acarreta um grau de nervosismo, e aí isso pode gerar dores de cabeça, pode gerar gastrite, pode gerar uma série de outros efeitos colaterais e influenciar, inclusive, na saúde da pessoa. Sim.
Influencia diretamente, né? Não influencia diretamente, mas é um dos causadores, né? Por incrível que pareça, é mais... O impacto é maior do que a gente imagina. Entendi. Numa equipe, ou seja, se a gente tem numa equipe um colaborador que ele está com baixo desempenho, quer dizer, nem sempre é porque aquela pessoa não tem o desempenho em si, né? Ou seja, ela não carrega a performance, ou ela não gosta do ambiente, ou ela não gosta do emprego, que é o mais comum que muitas vezes na primeira olhada, às vezes acaba se tendo, né? Poxa, aquele cara não está desempenhando, será que ele não gosta de estar na equipe, ou ele não gosta daquela função, alguma coisa assim. Na verdade, sempre tem um outro problema por trás, né? Até porque somos seres humanos, então a gente vai acabar... Tem a questão de sentimento, tem a questão de família, tem a questão de ambiente com amigos e tudo mais. E obviamente, também essa questão da educação financeira, né? Porque o fato da pessoa também não conseguir ter a liberdade de chegar num final de semana, não poder passear com os filhos, ou dar um presente para um filho, para um sobrinho e tudo mais, realmente aquilo ali acaba acumulando, cria um certo senso de decepção dentro da pessoa, sim, né? De fato. Até dá para dizer, não sei se é meio generalista, mas até um senso de incapacidade dentro dessa pessoa, e obviamente na segunda-feira ou no outro dia, quando tiver que trabalhar, realmente a pessoa pode chegar com a bateria lá embaixo, né? Chega quase que sem energia nenhuma. E a baixa performance, se a gente fizer um paralelo com uma doença comum, né, inflamatória, a baixa performance, ela, muitas vezes, a gente não pode generalizar, ela não é o problema em si, ela é um sintoma, né? Ela é um indicador. Igual a febre, né? A febre não é uma doença, ela é um indicador de que alguma coisa está errada. A baixa performance da mesma forma, né? Então, muitas vezes não é, de fato, uma decisão da pessoa de... Acho que ninguém entra numa empresa com a decisão de, eu vou entrar, mas eu vou trabalhar abaixo da minha capacidade. É o contrário, sim, né? As pessoas sim. entram, querem jogar, querem crescer, né? Querem crescer, né? Então, quando tem alguma coisa nesse sentido, de fato, tem algum problema que pode ser educação financeira ou endividamento, alguma coisa assim. Eu li recentemente um dado, quando você falou agora há pouco, né, sobre a questão que a tecnologia, a velocidade que a tecnologia está crescendo, né, ela está se desenvolvendo, né, e vem tendo constantes mutações, ou seja, agora a gente tem as IAs que estão aí, e o chat GPT já está ficando para trás, né, muito rápido, né. Então, quando eu vi pela primeira vez a questão do chat GPT, eu pensei, essa é a sacada do ano, né? E então, em menos de 4 meses, ele já foi ficando para trás, né? Já está sendo ultrapassado. Em 2020, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório na questão de educação, que ele colocava o seguinte, que uma estimativa que até 2025, aproximadamente 50% dos profissionais empregados, eles estariam abaixo da capacidade. Ou seja, teriam que ser reciclados, teriam que ser treinados novamente. Tudo em questão da tecnologia, a velocidade que ela vem crescendo, ou seja, aqueles que não buscarem se atualizar constantemente, eles vão estar perdendo para o mercado, né? E esse foi um material bem interessante que eles divulgaram. E logo em seguida, a Gallup divulgou, que eu acho que foi no relatório de 2022, que até 2025, aproximadamente 75% dos profissionais no Brasil, ela fez voltado para o Brasil, 75% dos profissionais eles estariam também com rendimento abaixo da média, pela questão de conhecimento, pela questão de formação. Então, o mercado ia... À medida que fosse chegando próximo de 2025, que nós já estamos na porta, batendo aí. A necessidade de profissionais atualizados, não só com a tecnologia, mas com o mercado, com a sociedade em si, ia ser maior do que era em 2020, porque ia estar aparentando não ter tantas pessoas tão bem formadas, né? Até porque o colégio ele dá formação técnica, né, para a pessoa.
e a formação de cultura, a formação comportamental, podemos dizer assim, ela vai aprender no campo de batalha, ela vai aprender no emprego, na convivência social dela, é aí que ela vai ter um desenvolvimento, né? E voltando sobre educação financeira para trabalhos em equipes, como pode acarretar para um gerente, como pode acarretar para uma empresa, quando nós temos assim uma diferença entre uma pessoa que está muito bem, ela está tendo ela está tendo não só questão de desempenho, mas comportamento, a forma como ela chega na empresa, a forma como ela passa o dia na empresa e tudo mais, contra uma outra que muito positiva, muito boa, vamos dizer assim, uma pessoa alegre, que mostra que está de bem com a vida, e quando nós temos uma pessoa que está lá com um ânimo lá embaixo. No teu ponto de vista, como a gente pode ter essa diferença, como ela pode ser vista e como ela pode ser tratada? Então, a forma de notar é no comportamento das pessoas, né? No detalhe do comportamento, né? Por isso, quando a gente fala de gestão e liderança, a gente fala de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, naturalmente, a gente está falando de relacionamento, né? Uhum. Então, o líder conhece as pessoas da sua equipe. Então, ele vai começar a notar que uma pessoa que está com algum problema de endividamento, por exemplo, que ela vai mudar o comportamento. Ela vai se fechar um pouco, ela pode ter problemas de performance, o humor altera, muitas vezes a pessoa se fecha e mostra isso em características de humor. Muitas vezes ela fica nervosa com mais facilidade porque a cabeça dela está preocupada com aquilo, com aquela dívida que está, né? Ou com aquele problema financeiro que está tirando o foco dela naquele momento. E o líder tem que estar sensível para perceber esse tipo de coisa. E aí chamar a pessoa para uma conversa. Muitas vezes a resposta não vai vir na primeira conversa, porque a gente fala também do nível de confiança. Às vezes as pessoas não se sentem seguras, né, para chegar para o seu líder, para o seu gestor e falar, não, minha performance reduziu porque eu estou com um problema financeiro, isso está me deixando preocupado, eu não estou conseguindo resolver, né? Sim. Então, não desiste, né? Continua tentando investigar. Algumas empresas têm serviço social, serviço de apoio, então você pode pedir para a pessoa conversar com esse serviço de apoio, com esse serviço social, com uma psicóloga, para tentar entender e chegar de fato, né, na causa, que pode ser um problema financeiro ou não, mas aí com a causa na mão é mais fácil de tratar, né? Sim. Algumas empresas oferecem programas de educação financeira para os seus colaboradores, algumas preventivamente, né? Oferecem ali consultoria e planejamento financeiro, treinamentos de educação financeira, de como montar um orçamento, né? De como administrar o seu dinheiro para os colaboradores. E algumas oferecem, além disso, um serviço de orientação financeira quando a pessoa está endividada. Então, a área de recursos humanos, junto com a área junto com a área de assistência social, encontram profissionais que ajudam aquela pessoa a ter um diagnóstico das suas finanças, Sim. identificar de fato onde que está o problema, traçar um plano e fazer um acompanhamento detalhado para poder sair daquela situação. Legal. E a questão do líder, né? O líder que ele tem que ter uma sensibilidade bem aguçada, né? Bem afiado, ter um timbre assim incrível. Porque ele tem que conhecer bem a equipe, saber certas particularidades de cada colaborador, né? E ter uma visão 360. Ele tem que estar olhando constantemente para ver onde pode ter um gargalo e ele atuar da melhor forma possível. Com as anteninhas ligadas, não dá para baixar a guarda, não. Não dá. E assim, é importante os líderes estarem preparados, porque assim, o Brasil é um país deficitário em educação financeira. O governo começou agora em 2021, o MEC começou um programa para levar a educação financeira para as escolas, para os jovens, né, começarem Desculpa te cortar, me perdoa, mas agora você tocou num assunto que eu não tinha pensado. Caramba, eu sou lá de 76, né? Comecei a estudar cedo. Uhum. E realmente, nunca ouvi nenhum colégio falar de educação financeira.
né? Então, quer dizer, o governo entrou com isso agora. Até 2021 existiam alguns colégios que tinham na grade falar um pouco sobre educação financeira, mas a partir de 2021 entrou na grade do MEC. Então, Perfeito. O governo vai capacitar aí mais de 400 mil professores, né? Tá em processo de capacitação, para eles incluírem no currículo escolar educação financeira e começar a preparar as nossas crianças e os nossos jovens para quando eles saírem da escola, eles saírem melhores, né, ou mais preparados na forma de como lidar com o dinheiro. Mas o Brasil é um país que não tem a prática de educação financeira incutida nas escolas. Então, a gente tem que pensar que as gerações anteriores, elas carregam um déficit de educação financeira vindo das escolas. Sim. A outra vertente é em casa. Os pais, nas gerações anteriores, não costumavam a ensinar sobre administração financeira, sobre educação financeira para os seus filhos, né? E embora as escolas ensinem, eu tenho um entendimento, uma forma de pensar, não é verdade absoluta, né? Não está cravado na pedra, que mesmo que as escolas ensinem sobre educação financeira, a responsabilidade das crianças e dos jovens aprenderem a administrar o seu dinheiro vem dos pais. Sim. Né? Isso não aconteceu, agora tem acontecido, né? Sim. Eu não tive educação financeira quando eu era jovem, né? Uhum. Mas eu estou provendo isso para os meus filhos agora. Então isso leva um tempo, né? Até que e algumas gerações até que isso mude. Mas por que eu coloquei isso? Para os líderes e para os gestores estarem preparados, que eles estão contratando pessoas que muitas vezes não estão preparadas em como lidar com o seu dinheiro, como administrar o salário que vai receber, eventualmente uma participação de lucro, um bônus, alguma coisa, né? Então, o problema existe. Então, a gente não pode negligenciá-lo, né? Nem deixar ele... jogar para debaixo do tapete, fingir que não existe, né? Tem que resolver. Tem que resolver, Temos exatamente. Que resolver, entendeu? Então, em fevereiro de 2023, um dado alarmante que saiu aí das pesquisas dos órgãos de defesa do consumidor e de comércio. Em fevereiro do ano passado, a gente atingiu um nível de endividamento da população economicamente ativa brasileira de 78%. Alto. Então, é o mesmo que dizer que de cada 10 pessoas, praticamente 8 pessoas tinham algum problema financeiro que precisava ser resolvido. É claro que uma parcela disso vem fruto da pandemia, né? A gente passou por uma pandemia aí que mexeu com muita coisa, pegou todo mundo de surpresa. Então, no começo de 2023, esse era o número, né? Não tem... Até onde eu tenho conhecimento, não tem nenhuma pesquisa mais recente, mas é um número que coloca a nossa população no estado de alerta, né? Porque se as pessoas estão endividadas, isso influencia inclusive nos indicadores econômicos, porque pessoas endividadas não movimentam a economia. Exato. Né? Então, eles puxam a economia para trás, né? Puxa a economia para baixo, né? Deixa de consumir, né? De consumir em vários aspectos, né? Exato. Tanto de consumir itens básicos aí de consumo, quanto de viajar, impacta vários segmentos da economia. Vários. Né? Ou seja, hoje numa empresa também é muito interessante que não só a gente olhando para quem não é líder, para a parte, vamos dizer, para o operacional, para o frente de batalha, mas também até os próprios líderes, né? Porque é interessante para a empresa quando ela tem um supervisor, um coordenador, ou às vezes até mesmo um gerente, seguindo o teu pensamento, que eu concordo 100% que a educação financeira tem que partir dos pais, eles têm que ser o maior exemplo para os filhos, né? Não sei se eu estou enganado, mas o gerente, o supervisor, o coordenador, ele tem que ser o exemplo também para a equipe dele, né? Exatamente. Né? E da mesma forma que a gente tem que a educação financeira ela não era uma prática, né? Na cultura das famílias no passado, da mesma forma com que a gente tem pessoas, membros das equipes, colaboradores que não receberam educação financeira e podem estar endividados, a gente pode ter líderes nessa mesma condição. Sim. Né?
Então, os líderes dos líderes também têm que ter sensibilidade, né, de avaliar aquilo e entender e agir de uma forma para mudar essa situação, entendeu? Legal. Léo, um pouco do teu canal, como é que funciona, como é que é a ideia quando você criou o seu canal? Então, a ideia do Bendita Grana é compartilhar dicas simples para as pessoas usarem no dia a dia sobre educação financeira, né? Uhum. Para elas encontrarem ali, assim como existem outros canais na internet, um conhecimento que pode ajudá-las a tomar melhores decisões em como cuidar do seu dinheiro, né? Porque, como eu falei no começo, é sobre liberdade, né? Não é sobre educação financeira. Não é sobre ficar milionário. Sim. Né? As pessoas podem ficar milionárias através da educação financeira e do empreendedorismo? Podem. Mas o objetivo de uma educação financeira é você ter liberdade e poder escolher qualidade de vida. Alcançar qualidade de vida, né? Ter liberdade, né? Poder viajar com a sua família, né? Viajar com seus amigos, poder comprar as coisas que você gosta, fazer a gestão do dinheiro que você gera. Sim. De uma forma inteligente, porque a gente fala muito que tempo é dinheiro, né? Sim. E de fato o tempo é dinheiro, porque vamos imaginar uma relação contratual. A empresa contrata um colaborador que tem um conhecimento específico para que ele dedique algumas horas do dia dele para aquela empresa e em troca daquele conhecimento e daquela experiência, a empresa remunera o colaborador com aquilo. Então, o que eu Exato. fiz, o que a gente faz numa relação contratual? Eu vendo o meu tempo e a minha experiência para a empresa que eu trabalho, para o meu cliente, enfim, né? Então, eu vendi meu tempo. Se eu não cuido do meu dinheiro e eu gasto ele de qualquer forma, eu estou perdendo tempo 2 vezes. Está desperdiçando aquele tempo. Eu estou desperdiçando tempo dobrado, porque Exato. eu gastei tempo para fazer aquele dinheiro chegar até mim, e quando ele chegou, eu não fiz a gestão dele de forma adequada. Correto. Né? Então, eu joguei meu tempo fora. Exato. Né? 2 vezes, entendeu? Então, é sobre você fazer... ter liberdade para fazer as escolhas e aquilo que você entende que vai agregar valor para a tua vida, que vai trazer felicidade, alegria para você, para as pessoas que você ama, que você gosta. Entendeu? Legal. Inclusive planejar o futuro, né? Principalmente isso, né? Planejar o futuro. Porque quando se fala em educação financeira, justamente a pessoa está planejando o que ela quer, o que é prioridade para a vida dela, está setando ali o que é prioridade número 1, 2, 3 e ele vai tratar cada uma na sua ordem, né? Exatamente. Seria executar um planejamento já. No geral, como é que tu vê o mercado hoje? No sentido de desempenho profissional em algumas áreas, né? Você pode escolher uma área que seja assim, mais familiarizada para você. E na questão assim de como você vê as equipes, as pessoas em determinada área, se a educação financeira é presente ou não? Então, eu até tenho que cuidar com a minha resposta, porque eu tô num ambiente em que eu vejo a educação financeira presente na vida das pessoas, né? Uhum. No ambiente onde eu estou inserido, né? Vejo as pessoas prosperarem, planejarem o seu futuro e tal. Mas eu atendo muitas pessoas, a maior parte das pessoas que nós atendemos, né? Não posso dizer nós atendemos, porque é um trabalho que eu e a Gi fazemos em conjunto. Nosso foco hoje é atender casais, né? Famílias, né? Quase na totalidade as pessoas nos procuram porque elas estão com problemas financeiros. Uhum. Né? São raros os casos, mas tem, das pessoas que nos procuram no sentido assim, olha, eu acho que eu não estou administrando meu dinheiro de uma forma correta, queria a ajuda de vocês para um diagnóstico, para saber se tem alguma coisa que eu ainda não faço, né, com o meu dinheiro que pode melhorar os meus resultados. Isso acontece? Acontece. Mas na maior parte das vezes as pessoas nos procuram para dizer assim, cara, eu estou no sufoco, preciso de uma ajuda.
E aí a gente, junto com elas, monta um plano, faz um diagnóstico, monta um plano para sair daquela situação, entendeu? Entendo. Então, de uma certa forma, o que a gente vivencia é reflexo de uma falta de educação financeira ou de uma falta de gestão, entendeu? Do dinheiro. E uma coisa que eu vejo assim em determinados momentos, assim, com colegas mesmo, eu já tive casos de colegas perguntar para mim assim, qual o melhor aplicativo para eu fazer uma carteira um aplicativo de carteira, né? Um aplicativo de investimento, até mesmo um aplicativo para administrar o meu dinheiro, coloco o meu salário ali, o que eu posso pagar, o que eu não posso, o que eu posso gastar, tal. Então, em algumas vezes, teve 2 livros que eu gostei muito de ler. O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, é o meu livro de cabeceira. Então, eu li ele 2 vezes, gostei, li a primeira. Aí eu terminei ele, fui ler o Pai Rico, Pai Pobre. E voltei para o Homem Mais Rico da Babilônia, porque eu tinha realmente gostado dele, tinha marcado algumas coisas, tinha umas dúvidas. E a história é bem interessante. E o legal daquele livro é que ele traz exemplo de muitos anos atrás, né? Coisas simples, na forma de nós administrarmos a nossa vida financeira, o nosso dinheiro, para que ele não seja o nosso senhor, né? Exato. Então, justamente, até no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele coloca que o dinheiro não pode ser o teu senhor. Não pode. Então, e algumas pessoas já vieram perguntando para mim, que no meu ponto de vista, eu não sou nenhum guru, também não sou nenhum... talvez eu estou no nível médio, talvez chegando no nível médio de educação financeira. Mas, claro, às vezes roda de conversa e tudo mais, e o pessoal pergunta para mim. E eu simplesmente falei, nada adianta a gente ter o melhor aplicativo, a melhor ferramenta num computador ou num celular, se a gente não tiver aquele conceito dentro de nós mesmos, praticar dentro de nós mesmos, porque tem que ter uma disciplina, né? A pessoa tem que ser focada naquilo que ela quer, tem que ser organizada, comprometida, porque não adianta vou fazer as continhas aqui, vai me sobrar isso no final do mês, então eu já posso comprar aquilo. Então, no final do mês eu vou ter um dinheirinho sobrando, vou lá comprar uma coisa, ou faço prestação com outra coisa, e aí foge todo o planejamento, né? E aí, claro, fugindo do planejamento, a gente se perde lá no final do mês, no final da conta, no final da linha, a gente vai se perder. Isso é óbvio. E num desempenho geral assim, que eu acabo vendo com os conhecidos e às vezes assim eu sempre vejo eu não sei quantificar, mas a gente sempre encontra pessoas que sabem se administrar muito bem e, claro, pessoas que não tanto, tem um déficitzinho ali pequeno e no final, para mim, eu acabo entendendo isso assim de uma certa forma. A falta da educação financeira que vem desde lá do passado, ou seja, aquela falta para a nossa geração. Então, os nossos pais não tinham essa visão, não tinham esse aprendizado, então eles não tinham muito o que compartilhar, poucos, né? Eu não estou generalizando, dizer que o Brasil 100% não tinha conhecimento de educação financeira, mas pelo menos no ciclo que eu convivo, eu vi bastante falta disso. Eu consegui perceber assim bastante falta da educação da escola. Eu passei toda a minha formação, eu nunca tive uma grade de educação financeira e na minha família eu tive muito pouco. Então eu fui buscando exemplo nas outras pessoas. Eu perguntava, poxa, como é que tu faz isso? Como é que tu consegue isso? Qual que é o milagre? Como é que você está conseguindo e eu não? Como é que tá conseguindo e eu não? Então, ia conversando com várias pessoas, trocando ideia e tentando aprender alguma coisa. Pega uma dicasinha, vai ler um livro assim, aplica, se tiver dúvida, me pergunta, e coisas desse tipo. Na verdade, também ainda tenho a meta de evoluir, aprender muito mais ainda. Mas eu vejo, pelo menos na roda que eu convivo, eu vejo em determinados momentos, Léo, eu vejo até desânimo. Vejo até assim alguns colegas que não adianta, nada vai mudar. Então,
Isso tem um pouco, assim, a gente carrega, as gerações mais antigas carregam alguns bloqueios, né? Você já deve ter ouvido, talvez na tua família, talvez de pessoas próximas, aquelas expressões, dinheiro não nasce em árvore, você acha que eu achei meu dinheiro no lixo, né? Sim, Muitos pais sim. falavam isso para os seus filhos, alguns falam ainda hoje, né? Mas tem uma questão de mindset, de modelo mental. E aí vou dar um exemplo entre o brasileiro e o americano. E aí Ok. a semântica é importante porque a gente ativa o nosso inconsciente, né? Se você perguntar para uma pessoa hoje qual que é a remuneração dela numa empresa, se eu perguntar para você, Tavares, vamos perguntar para você qual que é o teu salário. Eu vou chegar e falar assim, Tavares, quanto que você ganha? Olha a palavra que eu usei. Quanto que você ganha? Ganhar não está muito ligado a esforço. Se eu ganhei é porque alguém me deu. Correto. Né? Então, muitas vezes, se você perguntar para um colaborador se o salário dele, se ele está satisfeito com o salário dele ou não, ele vai falar assim para ti, não, eu acho que eu ganho pouco. Né? Mas por que ele carrega aquilo? Muitas vezes porque a palavra que ele usa ativa no inconsciente o entendimento de que ele deveria ganhar mais. Okay. Se você perguntar para um americano qual que é o salário dele, e você vai perguntar para ele em inglês, how much money do you make? Okay. Então você vai usar a palavra make, que é o verbo fazer com as mãos. Make é fazer, mas com as mãos. Faz com as mãos, correto. Então, qual que é o entendimento que ele tem quando alguém faz aquela pergunta? Que o dinheiro que chega na mão dele é ele que fez. Qual que é o entendimento que o brasileiro tem? Que aquele dinheiro que ele recebeu, ele ganhou. Olha a diferença. Enorme. Né? Então, esse modelo mental faz com que a gente gere um entendimento de que o dinheiro que vem para a nossa mão não está ligado a esforço. E tá. O dinheiro que chegou até a sua mão, você fez, ninguém te deu ele. Porque se você ficar 30 dias sem ir trabalhar, no 31º, você vai ganhar um dinheiro, mas vai ser o último. Exato. Né? Então, esse modelo mental, essa forma das pessoas pensarem, impacta nas decisões delas sobre como cuidar de dinheiro. Porque aí o que ela imagina? Se está faltando aqui é só eu ganhar mais. Beleza, mas não é ganhar, é fazer. Né? E uma coisa que hoje eu vim aprendendo há pouco tempo, e até antes eu não enxergava, eu posso dizer assim, mais ou menos há uns 3 anos atrás, eu nem conhecia a palavra direito, né? Bloqueio mental. Bloqueio mental. E caramba, como nós temos, né? Tem. Bloqueio para várias coisas, né? Tem uma série de restrições. E aí tem alguns gatilhos que te jogam pro bloqueio, mas tem outros que te tiram, desarmam o bloqueio, né? Sim. Então, bem complexo. Aí, mas ao longo do tempo fui começando a ver alguns assuntos, alguns temas sobre bloqueio mental. E realmente, se parar para observar num geral, é um bichinho que prejudica pra caramba, né? Sim, claro. E muitas vezes a pessoa que está bloqueada, ela não tem a percepção, porque aquilo é tão natural para ela que ela não percebe que tem alguma coisa bloqueando ou impedindo ela de avançar para um próximo nível, para uma condição diferente, e que quem está ativando o bloqueio é ela mesma. Sim. Né? Muitas vezes ela precisa de uma ajuda, de alguém que está de fora, que não está emocionalmente envolvida com aquela situação que ela está, para abrir os olhos dela e mostrar, falar, olha, a situação é essa aqui, né? E aí isso ajuda a, de alguma forma, sair daquele bloqueio, daquela situação, entendeu? Legal. Ou seja, hoje no geral a gente tem, né? O Brasil vem crescendo monstruosamente, né? Em todos os segmentos, né? Então, bastante hoje tem uma coisa que está chegando já de algum tempo no Brasil, são as construções para o aço. Então, até eu estava vendo agora, semana passada, módulos de casa. Então, todos os perfis, o que é caibra de madeira, o que é a parte da estrutura do assoalho, das paredes também. Então, eles estão fazendo já todo em aço, todo em ferro galvanizado também, né? Então, a estrutura bem mais leve, bem mais rápida de bem você mais rápida de montar, menos tempo, né? Bem interessante. Ou seja, o Brasil vem
vem evoluindo em todos os segmentos. Nós somos como dizem, nós temos o pulmão do mundo, que é a Amazônia, né? Temos uma riqueza monstruosa, que é o agro também. Essa diversidade de norte a sul, que é grande. Mais de 7 mil quilômetros de costa para explorar. Exatamente, mais de 7 mil quilômetros aí só de costa para explorar. Ainda devemos ter alguns cantinhos de praia virgem ainda, né? Que de fato. Inexplorada, né? Então, e se vê que a gente, de norte a sul, como temos culturas diferentes, também a gente observa a questão do desempenho, do nível profissional também diferente, né? Então, em determinadas regiões, o pessoal tem que importar pessoas de mão de obra de outros estados para conseguir suprir determinadas áreas, né? E, Léo, no teu ponto de vista, no teu conhecimento falando de educação financeira, comparando assim mais ou menos o Brasil de uma forma simplista, tem algum estado ou alguma região que se destaca em mostrar um desempenho no geral e que apresenta ter assim vamos dizer assim, ele apresenta ter um nível de educação financeira um pouquinho mais elevado? Não tenho nenhum dado nenhum dado de região ou de estado, né? Mas se a gente pensar em classe, né, em poder aquisitivo, sim, né? É lógico que as classes menos favorecidas, é difícil você sentar com eles para falar sobre educação financeira e falar sobre investimento ou guardar para o futuro, se muitas vezes eles estão preocupados com o que vai para a mesa essa semana, né? Sim. Então é mais fácil a gente desenvolver a educação financeira nas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, ou de médio para alto, do que nas classes mais baixas, né? Isso é natural da desigualdade. Mas a gente tem históricos de pessoas que estavam numa condição financeira muito ruim e saíram para condições financeiras de destaque. A gente pode falar aí Geraldo Rufino, Rick Chester, né, que são pessoas que você olhar o histórico dessas pessoas, Sim. Eles não tinham educação financeira, né, arrisco dizer que não os conheço, mas estavam em condições difíceis, né, financeiramente falando, e hoje são empresários e empreendedores de sucesso, né? Sim. Mas na minha leitura, essa estatística de que uma boa parcela da população brasileira não recebeu educação financeira e não tem uma relação adequada com o dinheiro, isso se espalha mais ou menos que meio que de uma forma igualitária, assim. Uhum. Hoje, no geral, assim, dá para dizer que no nível de contratação, quando uma empresa vai fazer um processo seletivo, é notório, né? Até a pergunta que eu vou fazer ela é meio redundante, mas e até meio boba, mas é bem notório, né? A pessoa que já tem um nível, já tem um conhecimento, uma educação financeira, ou seja, quando ela vai para uma entrevista, a participação dela no processo seletivo é totalmente diferente, né? Tem um desempenho, né? Isso influencia inclusive na possibilidade da pessoa aceitar uma proposta ou não. Porque volta para aquele ponto que a gente falou da empregabilidade, né? Por quê? Porque uma pessoa que está bem financeiramente, ela vai pensar duas vezes antes de aceitar uma proposta de emprego que vai influenciar nos rendimentos dela ou na estabilidade financeira que ela tem. Muitas vezes uma pessoa que está endividada ou até desempregada, ela não vai pensar duas vezes, ela vai acabar aceitando aquilo que oferece, né? Uhum. Então tem uma conexão ali direta de empregabilidade, disponibilidade, engajamento, né, envolvido no processo, entendeu? E o que pode ajudar numa educação financeira? O que pode ajudar para um profissional olhando para o mercado? Ela traz diversos benefícios, porque a pessoa vai estar mais preparada, ele pode, tanto na empresa que ele trabalha, ele vai se administrar melhor, então ele vai ter uma saúde tanto mental como física boa, vai ter um bom humor, vai render performance para a empresa, mas
essa pessoa também, dá para dizer que essa pessoa também ela está mais preparada para o mercado, ou seja, para ela angariar uma posição maior? Influencia em várias coisas. Na neurociência existe uma coisa que a gente chama de hábitos angulares, né? Então, existem alguns hábitos que, quando você os desenvolve, eles desencadeiam ou impactam de forma positiva outros hábitos e outras atitudes que as pessoas têm, que é o que a gente chama de hábitos angulares. Hábitos angulares. Então, geralmente uma pessoa que tem uma boa gestão financeira, é organizada financeiramente, ela administra bem o seu tempo, ela administra bem a sua agenda, ela administra bem a sua casa, ela é organizada em outros aspectos. Por quê? Porque aquilo é um hábito angular. Certo. É um hábito que impacta positivamente em outras áreas da vida dela, né? Que vai resultar no dia a dia do trabalho, né? E o inverso também acontece, né? Geralmente a pessoa que é desorganizada financeiramente, você vai olhar a agenda é uma bagunça. Ou nem tem. Você entra dentro do carro, o carro é uma bagunça, né? Por quê? Porque da mesma forma com que alguns hábitos impactam outros positivamente, existem alguns hábitos que impactam outros negativamente. O hábito ele revela muita coisa, né? Muita coisa. Se a pessoa tiver uma visão, tiver uma convivência e prestar bastante atenção, ela consegue perceber bastante coisa no colega, né? Então... tanto que é até engraçado, mas geralmente quando eu faço palestras assim sobre educação financeira, as pessoas falam assim, que livro você indica? Aí eu falo O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, porque ele decifrou de uma forma fácil de ler, de uma forma simples, a ciência por trás do hábito, de como que o hábito acontece, né? Os gatilhos, a sequência ali para que um hábito novo se desenvolva, né? Então, se você precisa desenvolver educação financeira, se você não tem isso, você precisa desenvolver um novo hábito. Sim. Então, antes de estudar sobre educação financeira, vamos entender a ciência por trás do hábito, e aí, munido daquelas ferramentas de como que o hábito acontece, você usa isso de forma positiva para impactar na educação financeira. Legal. Eu tenho esse livro. É bom, né? Livro de cabeceira eu não li ainda. Não li. Então fica aí, de desafio, recomendação. Eu tô com a estante cheia e não estou conseguindo vencer. Eu compro mais do que leio. Então, mas esse é um livro muito bom de se ler, que para quem quer desenvolver o hábito de educação financeira, ele é uma ferramenta que ele não vai trazer o hábito da educação financeira, mas ele vai catalisar as decisões e as práticas de educação financeira. Tem uma página no Instagram, que é o Clube da Leitura, e indicou esse livro. Ele indicou 6 livros para qualquer pessoa ler esse ano, obrigatoriamente ler em 2024. Não lembro exatamente os 6 livros, mas o Pai Rico e Pai Pobre estava, e o Poder do Hábito estava também. E aí tinha, claro, mais 4 livros que eu realmente não lembro. Então, bem interessante. E a questão, assim, o hábito, ele revela bastante coisa, porque a gente tem na empresa, né? A gente tem no dia a dia. Muitas vezes, eu particularmente, às vezes convivo com um time 12 horas por dia, né? Ou eu vou falar do meu time diretamente, eles convivem entre eles, as equipes convivem 12 horas. Em alguns casos, eles passam a semana mais com os colegas de trabalho do que em casa, né? Então, quando pega aquele momento de muvuca, bastante trabalho. E realmente, uma coisa que às vezes me chama a atenção, no caso, na minha equipe, a gente tem a questão de hora extra. E às vezes eu percebo que o pessoal chega e, poxa, essa semana tá fraco, não tem hora extra pra gente fazer. Então, já aconteceu casos de eu ter alguns que, tô apertado esse mês, eu preciso fazer hora extra, preciso dar uma puxadinha, tal. Tinham outros que estavam mais confortáveis. Então, assim, algumas pessoas eu notava bem confortável. E aí eu posso dizer particularmente que olhava essa pessoa, o perfil dela é um perfil mais organizado. Sabe? É o cara que chegava, tirava a jaqueta, dobrava certinho a jaqueta, verificava no bolso se ele não esqueceu nada, alguma coisa, olhava pro celular, botei no silencioso o meu celular.
Então, popularmente a gente tem costume de dizer a pessoa metódica, né? Então, não quer fazer tudo certinho, tudo organizado. Mas, na verdade, é uma pessoa organizada. Organizado, né? Simplesmente isso. E em algumas vezes eu vi com alguns colegas que é a pessoa que mais está tranquila, mais está confortável. Se tiver para fazer, beleza, tô. Se não tiver, também tá legal. Vou curtir o momento. Também tô legal. Eu tenho outras coisas para fazer, vou aproveitar. E realmente, a questão quando você tocou na questão do hábito, realmente ele revela bastante coisa, né? E a pessoa, obviamente, tem que tratar o que vem por trás do hábito, né? Se ela, de repente, poxa, eu tô com um hábito que só me puxa para trás, só me atrasa. Então eu vou ter que buscar ajuda. É interessante até o pessoal buscar ajuda externa, né? Porque sozinho a gente não... Se a gente já tá com uma visão fechada para algo, sozinho a gente às vezes nem admite o próprio erro. Então, com ajuda externa fica muito mais fácil. Me diz uma coisa, falando em equipe em geral, o que é no teu ponto de vista, o que é alguns pontos essenciais para um profissional que ainda não é líder e quer se tornar líder de uma equipe? Ou um líder que quer se tornar um supervisor sênior, ou aquele supervisor sênior ou coordenador que quer se tornar gerente e aquele gerente que quer se tornar diretor. No teu ponto de vista, quais são as chaves que podem ajudar essas pessoas a se alavancarem? Tavares, assim, o principal, na minha leitura, o principal é pessoas, né? É você ser especialista em pessoas, né? Porque... É uma nova coisa quer dizer, alguns, né? Eu tenho um ponto fraco, estou estudando bastante pessoas porque esse é o meu ponto fraco. Então, até pouco tempo eu era operacional. Eu sabia fazer dentro de um navio, sabia fazer muitas coisas sozinho, mas eu não sabia nem ensinar. Então, agora que eu estou aprendendo a ensinar, aprender a conviver, aprender mais do que fazer gestão, é ser parceiro da equipe. E realmente a questão de gestão, pessoas é a chave, né? Porque são as pessoas que trazem os resultados, né? As empresas, elas são feitas de pessoas, né? Exato. Eu costumo dizer que os negócios são fechados, né? Decididos no CNPJ, mas são executados pelo CPF, né? Então, são as pessoas que trazem os resultados, que trazem engajamento, que vêm trabalhar motivadas, né? Sim. Então, se a pessoa quer ocupar uma posição de liderança, o ponto principal é ela ser especialista em pessoas, saber se relacionar, perceber, saber fazer a leitura da equipe, conhecer as pessoas com quem ela trabalha. E digo conhecer não só aquela pessoa que integra a equipe dela ali no horário de trabalho, né? Porque a gente é mais do que aquele momento ali, né? As pessoas têm famílias, têm hobbies, têm filhos, têm dificuldades, têm uma série de coisas, né? E isso tudo tá junto, né? Tá tudo junto e misturado ali. Não tem como... Eu não conheço uma pessoa que quando chega em casa 5, 6 horas da tarde, aperta um botão e desliga e fala assim, ó, minha jornada de trabalho acabou aqui, eu não quero saber mais, né? Vou esquecer tudo o que aconteceu. Não existe. Da mesma forma com o contrário. Cheguei de manhã na empresa, liguei um botão, e o que aconteceu aqui, o que aconteceu na minha família até agora de manhã não importa. Não existe isso. Sim. Se eu tive um dia de trabalho ruim, né, ou tive um dia desgastante, exaustivo, com alguns problemas difíceis de resolver, quando eu chegar em casa, aquilo vai afetar, inevitavelmente, vai afetar o meu relacionamento com a minha família. Por mais que a gente tenha inteligência emocional, que a gente se perceba, que a gente tente não transparecer, pode estar cansado, pode estar exausto, aquilo pode impactar na tua disposição, né? Sim. A mesma coisa na empresa, né? Se o meu filho passou a noite inteira com febre, eu não sabia o que era, no dia seguinte eu vou trabalhar, eu tô lá trabalhando, mas a minha cabeça tá pensando, poxa, será que meu filho tá melhor? Será que ele tá melhorando? Será que aquela febre não volta? Então é importante a gente conhecer as pessoas por completo e ser especialista nelas, porque em qualquer nível que a gente tiver
desde o operacional, se relacionando com outras pessoas, ou até um diretor, o resultado vai vir das pessoas. Exatamente. Né? Vai mudar o grau de hierárquico que elas estão, a posição que elas estão, mas no final das contas, no fim do dia, a gente está falando de pessoas. Sim, entendeu? sim. Então, quero me desenvolver como líder, quero alavancar. Primeiro, eu gosto muito da leitura do Han Charan sobre o pipeline da liderança, né? Primeiro, eu preciso ser líder de mim mesmo. Eu preciso saber me liderar, eu preciso aprender a me liderar. Se eu consigo me liderar, eu estou pronto para ser líder de outras pessoas. Quando eu consigo liderar outras pessoas, eu estou pronto para ser líderes de líderes. E aí a pessoa vai subindo no pipeline da liderança, né? Sim. Então, a primeira reflexão para quem quer assumir uma posição de liderança que não esteja será que eu estou me liderando de forma adequada? Né? Eu consigo ser líder de mim mesmo? Consigo, beleza. Então tá pronto para o próximo nível. E aí... Bem parecido com o Han Charan foi Roberto Guizeta, da Coca-Cola. Ele começou a formar um seminário dentro da Coca-Cola, ele formou a Universidade da Coca-Cola. Uhum. Então, ele começou a pegar os líderes e fazia reunião trimestral com o pessoal. Depois ele copiou do Jack Welch, que o Jack Welch já estava fazendo, acho que começou em 90, na GE. Universidade GE. Uhum. Aí ele fez a Universidade GE, onde ele ia para Crotonville, não lembro qual é o estado da cidade de Crotonville, e lá ele ficava mais ou menos 15 dias em treinamento com o pessoal. E aí, bem bacana que o Jack Welch entrava no treinamento e ele já se apresentava a todos, conversava pessoalmente com cada colaborador. Era pessoal de nível gerencial, supervisor, às vezes trazia alguém que já estava querendo subir a carreira, alguém que estava se desenvolvendo, para eles conhecerem a GE num todo, né? E engraçado que ele falava uma coisa muito bacana. Nós vamos começar essa semana de curso. Com certeza, quando terminar essa semana, eu vou ter aprendido um pouco mais com vocês. Meu conhecimento vai sair um pouco mais aguçado, mais completo. E esse era o bacana, porque todos eles o foco era pessoas, né? Sempre foi não só formar a pessoa ali como profissional, mas também ter aquela questão de conhecer a pessoa fora da empresa, que é importante, né? Porque tem uma diferença muito grande quando a gente simplesmente conhece a pessoa da catraca para dentro. De fato. A gente só conhece aquele profissional. Agora, quando a gente conhece a pessoa no dia a dia, o relacionamento é diferente, a resolução de problemas, a forma como o relacionamento vai ser conduzido é muito diferente, né? Ele vem de forma muito positiva. Flui, né? Flui. Simplesmente flui. As coisas Esse é o importante. Mais fáceis, né? Bem legal. Léo, para a gente ir fechando por aqui, o que tu deixa de dica, de recado para aquele profissional que quer alavancar a carreira? Bom, vou falar na ótica da educação financeira, tá? Manda. E aí a gente tem algumas passos, né, importantes para que a pessoa tenha uma boa gestão financeira, né? Primeiro, tenha um controle de gastos, saiba para onde o seu dinheiro está indo, né? Se a gente não sabe para onde o dinheiro está indo, como é que a gente vai geri-lo, né? Então, cria aí, existem formas de fazer, anota no caderno, planilha de Excel, aplicativo, enfim, não existe uma fórmula mágica, cada um encontra a sua. Não existe a ferramenta ideal, né? Não existe a ferramenta ideal, né? Algumas pessoas arrumam o motor com martelo, né? Então, cada um encontra a sua ferramenta. Faça um orçamento, né? O orçamento é o seu guia, né? O quanto que você está fazendo de dinheiro, onde você está gastando o seu dinheiro, como é que você está fechando o mês ali, né? Se está negativo, se está positivo, repense os seus gastos e tal. Então, eu costumo dizer que o orçamento é o guia de voo de um piloto, né? O piloto, quando ele decola um avião em São Paulo com destino à Bahia, ele não vai parar em Belo Horizonte porque ele tem uma rota e ele sabe o que ele tem que fazer para chegar até a Bahia. O orçamento é a mesma coisa. Se eu tenho metas, sonhos,
para o meu futuro, e eu preciso de recurso financeiro para isso, eu preciso de dinheiro para isso, o orçamento é a ferramenta que eu vou usar para me fazer chegar até lá, né? O quanto que vai entrar de dinheiro todo mês, onde que eu vou gastar. Existem algumas coisas que são gastos básicos, né? Moradia, alimentação, muitas vezes escola dos filhos e tal. Mas existem outros que a gente pode cortar ou eventualmente repensar para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? Guardar um pouco de dinheiro para uma segurança futura. Tem uma reserva de emergência, né? Se você não tem uma reserva de emergência, você está suscetível a eventualmente contrair o empréstimo bancário ou usar limite de banco e aí se endividar, né? Existem diversas pessoas que eu já orientei que elas não eram pessoas endividadas, elas controlavam bem o seu dinheiro, mas elas não tinham uma reserva. E aí, quando a emergência aconteceu, elas não tinham uma reserva de emergência e aquele evento colocou elas numa condição desconfortável de endividamento, né? Então, a reserva de emergência é uma ferramenta importante para você não se endividar, né? Eventualmente, bateu o carro, precisa acionar a franquia do seguro, né? Hoje uma franquia do seguro aí, de um carro de preço médio, nós estamos falando aí em algo em torno de R$2.000, né? Então, se você não tiver uma reserva, né? Isso pode, né? Vai fazer falta, pode te prejudicar. Poupe um pouco daquilo que você faz de dinheiro todo mês, então separe pelo menos 10% daquilo que você tem de receita todo mês para o seu futuro, no mínimo 10%. Doe 10%, né? Eu, como cristão, tenho a prática dos 10% do dízimo, isso é uma prática muito, muito viva, né? na nossa casa, lá na nossa família. Mas algumas pessoas não são, né? Ou não são cristãs, mas doe uma parte daquilo que você ganha. Né? Daquele dinheiro que você faz, doe. Se você não é cristão e não tem essa prática, doe para uma entidade carente, doe para uma entidade filantrópica, né? Sim. Porque isso permite que a gente expresse um pouco de gratidão, né? Pelo recurso que a gente recebeu, mas também isso permite que você não fique escravo e não fique dependente do dinheiro, né? Sim. Isso ajuda a construir liberdade, né? A construir liberdade, você entender que não é todo o dinheiro que chega ali na sua mão que você tem que reter, que você tem que gastar, que você tem que fazer na verdade, alguma coisa, né? A pessoa ela vai querendo reter o máximo, como se fosse qualquer moedinha, né? Aquele desenho do tio Patinhas, né? Na nossa época, qualquer coisinha ele não aceitava perder uma moeda, né? Então acaba a pessoa, na verdade, ela não está sendo feliz com aquilo, porque ela está sendo escrava do dinheiro, né? O dinheiro já está sendo o dono dela. E não quer dizer que isso a pessoa está retendo, não quer dizer que vai estar bem também. Exatamente. Né? Você já deve ter ouvido aquela frase que a pessoa era tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro, né? Já ouvi. Já deve ter ouvido isso, né? Então, se a gente não cuidar e deixar o dinheiro assumir o papel de senhor na nossa vida, de fato é isso que vai acontecer. Eu tive um colega que antes de formar o podcast, eu estava conversando com um colega de São Paulo, e ele dá treinamento para clínicas, fazer marketing e venda. E numa conversa chamada de videoconferência com ele, e eu perguntei para ele, poxa, Leandro, você falou lá num vídeo e tal, e você está explicando para o pessoal que é importante doar. E você sempre vem praticando, fazendo a sua ajuda, né? Fazendo a sua, na verdade, você diz que é a sua obrigação. Então, você sempre está doando ali o seu dízimo. Às vezes, você consegue fazer até um pouquinho a mais. E você falou uma coisa interessante. Existe uma mágica por trás disso. Parece que quanto mais se doa, parece que mais volta para ti. Aí eu pedi para ele, me explica isso. Ele falou, não tem como explicar. Tu tem que viver isso. Tem que viver. Tu tem que viver. E eu comecei a experimentar. Então, assim, a gente está tornando hábito na nossa casa, prestar uma ajuda e realmente espírito ganha uma energia muito boa. Ganha. A gente
ver o benefício daquilo que a gente doou, né? O quanto que aquilo ajudou outras pessoas ou ajudou eventualmente uma entidade e tal, né? Aquilo até energiza, né? Traz um pouco de energia pra gente aí. Converse sobre dinheiro. Então, para quem é casado, converse sobre dinheiro com o seu marido, com a sua esposa. Isso é um tabu hoje nas famílias brasileiras, né? O marido e a mulher muitas vezes não conversam sobre dinheiro. Então, converse sobre dinheiro com o seu marido, com a sua esposa, tenham o planejamento financeiro em conjunto, né? Lá em casa nós temos uma prática, não existe meu dinheiro, seu dinheiro. É nosso dinheiro e para onde que aquele dinheiro vai nos levar ou vai nos ajudar a gente ir, né? Então, é mais ou menos uma matemática, né? 1 mais 1 igual a 2. 1 menos 1 igual a 0. Então, converse, né? Se a pessoa não é... Se quem está nos ouvindo aqui não é casado, né? Converse sobre dinheiro com o seu irmão, com o seu amigo mais próximo, com alguém de confiança, né? Se você está endividado, peça ajuda, né? Não espere chegar numa condição insustentável, né? Já busque ajuda. E existem diversos livros que as pessoas podem ler para se desenvolver aí nessa área, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, do 1000 ao Milhão, do Tiago Nigro. Tem um livro do Tiago Brunet também que chama Dinheiro Não É Emocional. O Gustavo Cerbasi tem um outro livro também que chama Planejamento Financeiro, que é como você... Ali ele dá algumas dicas de como você montar o seu planejamento, né? Para quem busca algumas ferramentas. Tem bastante podcast aí também, né? Bastante vídeos no YouTube que as pessoas podem buscar especificamente voltado com esse tema. E um que você citou também, Pai Rico, Pai Pobre, que também vai para aquele lado do mindset, da forma de pensar, né? Que eu posso pensar como pai rico ou eu posso pensar como o pai pobre, né? Exato. Então, são todas ferramentas que um colaborador ou um líder pode buscar para se desenvolver nessa área aí. Bem bacana, bem bacana. E o legal é que quando a pessoa busca esse tipo de evolução, isso tudo não é da noite para o dia, mas dá para dizer em curto ou médio prazo a pessoa colhe bons frutos disso, né? Colhe. O que vai mandar é a disciplina, ela tem que ter disciplina naquilo. Não adianta fazer numa semana e na outra semana largar o pé, né? Obviamente ela sabe, aquele exemplo que você colocou bem claro do piloto, vai sair de São Paulo para Salvador, então a pessoa ela tem que almejar, poxa, eu quero fazer determinado passeio com a minha família no final do ano. Então, eu tenho 10 meses para frente até chegar no dia do passeio. Quanto que eu tenho que poupar para chegar naquele dia e conseguir fazer o passeio? E aí a pessoa tem que levar aquilo como uma disciplina a fio, né? Caprichar naquilo. Porque do contrário, se ela falhar no meio do curso, lá no final ela vai faltar recurso para ela. Léo, para quem quiser saber mais sobre o seu Instagram, então, deixa o endereço aí para a galera. Vamos deixar aqui para a galera. Tem o @benditagrana. Ali vocês conseguem me encontrar, conseguem achar um pouco dos conteúdos que a gente compartilhou. Se quiser mandar uma mensagem ali perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, estamos à disposição também. E aí depois a gente pode colocar na descrição do vídeo e a turma pega. Vamos colocar sim. Vamos colocar sim. Para a gente se conectar aí de outra forma. Legal. Pessoal, aproveita a oportunidade, que é um baita aprendizado, valor para todo mundo, valor para crescer, para aprender bastante mesmo. E a ideia do podcast é agregar valor, trazer pessoas com know-how do Léo. Obrigado pela oportunidade. Para a gente ir compartilhando experiências de cada profissional, experiências de cada um, compartilhando com todo o público para poder ajudar de alguma forma no crescimento de todos os nossos profissionais aí, daquele que quer ser supervisor, do supervisor que quer ser gerente, do gerente que quer ser diretor, ou daquele que está trabalhando, mas ele quer ser empreendedor também. Então, vale para todos. Léo, agradeço a participação e mais uma vez muito obrigado. Então, e pessoal, pedir para vocês, nos sigam, aperta o sininho aí, curte, compartilha com aquela pessoa que você acha que esse material vai ser interessante, que vai agregar valor.
E em breve nós viemos com mais convidados e mais assuntos aí para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Fui. Até mais.